que a CPI pra mim trouxe, e que foi um golpe forte no Bolsonaro, foi esse negócio dos e-mails da Pfizer. Dele recusar. A gente conversou com o ministro das Comunicações aqui e ele falou que, apesar de o governo não ter respondido os e-mails, eles estavam em contato com a Pfizer em negociação, só que era com o presidente global. E quem tinha mandado o e-mail era o presidente da Sul-Americana. Tanto que quando eles fecharam realmente as vacinas Pfizer, foi com o presidente global. Mas como eu não entendo muita coisa, é difícil... Eu não cheguei a ouvir essa resposta do senhor ministro da propaganda, não, do senhor ministro das comunicações. Não cheguei a ver. Mas, ouvindo de você agora, Monarca, eu acho um pouco sem sentido, sabe? Porque, olha só, o que nós encontramos na CPI, a primeira mensagem da Pfizer para o governo é do dia, sabe de quando? Dia 17 de março de 2020. A Pfizer se apresentando, dizendo que estavam no desenvolvimento de vacinas promissoras, né? Ora, se eu estou no meio da pandemia e eu recebo esse e-mail, né? E esse e-mail foi para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, para o chefe da Casa Civil, para o presidente da República. A não ser que alguém argumente, utilize o argumento, a desculpa que esse primeiro e-mail estava em inglês. Aí talvez... Mas assim, eu acho que isso não seria dificuldade, né? Vai lá na escola. Podia estar em mandarim, porra. Não, assim... Google Translator ali, né? O Wizard é amigo deles, pô. Chamava o Wizard que traduzia na hora, pô. Chamava o Wizard. Um passe de mágica. Chamava o Wizard lá e ele já resolvia. Mas enfim, teve esse primeiro e-mail. Depois desses, Igor e Monark se seguiram 101. Quer dizer, esse, outro 100. Foram 101 e-mails. E sabe por que assim, não bate muito essa resposta do nosso colega ministro da Propaganda? É porque é o seguinte, olha só. No momento que o governo estava negando sentar com a Pfizer, eles fazem uma reunião com a Precisa, que era intermediária de uma outra vacina, de uma vacina chamada Covaxin. Aí o governo disse pra gente, não, mas a Pfizer ainda não tinha tido o autorizo por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A Pfizer teve o autorizo do FDA americano no dia 8 de dezembro. A Covaxin da Precisa até hoje não tem o autorizo. E o seguinte, o governo fez o contrato com a AstraZeneca antes de ter o autorizo também da Anvisa. Então, nada disso era impedimento. Porque a pergunta é, por que antes de fechar o contrato com a Pfizer, o contrato com a Pfizer foi fechado no dia 20 de março. No dia 2 de março, o senhor Pazuello recebe, no gabinete do seu secretário executivo, Elcio Franco, recebe uma empresa meio folclórica, uma empresa de importação chamada World Brands. Ela dizia, essa empresa de importação, que ela tinha 30 milhões de doses da Coronavac. Depois, o Sinovac, o laboratório da Coronavac, disse que o único emissário da Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan, né? Pois bem, o senhor Pazuello recebeu a World Brands, né, no dia 2 de março. Ela é uma importadora. Nós procuramos o portfólio da World Brands, ela é importadora até de produto erótico, mas não de vacina. Está lá no portfólio dela, é importadora de ração para animais, é importadora de produto erótico, mas para vacina não é, né? Então, e o contrato com a Pfizer não era assinado. Não foi assinado, recebeu a World Brands, o governo resolveu conversar. O nosso ministro da Propaganda falou aí que quem mandou carta foi o cara aqui da América do Sul, da América Latina. Pô, mas quem teve acesso ao ministro da Saúde antes de fechar o contrato com a Pfizer foi o Cabo Dominguete, vendendo vacina. Vacina que ele não tinha, vacina da AstraZeneca. O Cabo Dominguete, o cabo daqui da PM de Minas Gerais, né? Aparece lá no Ministério da Saúde com uma pastinha e disse, eu tenho vacina, vamos vender aí vacina aí. Eram vacinas que ele não tinha. Então o governo sentou com a Precisa, sentou com a World Brands, conversou com a Davat, com o Cabo Dominguete, e não sentou com a Pfizer. A Pfizer, porra. É a Pfizer. O que eles tinham contra a Pfizer? Bom, o que o Fábio falou... Eu não sei se eles tinham algo contrário a Pfizer ser também o produtor do Viagra. E talvez eles tivessem alguma reação a isso. Mas eles deviam amar a Pfizer, principalmente eu acho. Isso deveria ser um motivo para isso. Tô brincando. Deveria ser um motivo para isso. O Fábio, ele disse que esse lance da Pfizer aí foi meio que deixado de lado no primeiro momento porque eles queriam negociar poucas vacinas. Foi o que ele falou, tô só repetindo o que ele falou. Não, perfeito.
3 mil a 4 mil brasileiros morrendo por dia. Eles queriam negociar pouca vacina. O senhor Fábio é bom não continuar com essa declaração, senão ele corre o sério risco de ser indiciado também. Porque essa declaração tem peso. Diz o seguinte, não, a gente não tinha muita gente morrendo, então bora vacinar pouco, né? Equipara-se a isso. Esse tipo de afirmação. Na verdade, tipo, não gostei do tão pouco e eles foram procurar outras pessoas. Ele falou que comprou a AstraZeneca, que tinha 90 milhões de doses já garantidas, tipo, não é como a gente não foi, ele falando, né? Não é como se a gente não tivesse ido atrás. A gente foi, só não comprou da Pfizer. Mas olha, veja só, a AstraZeneca acabou depois, demorando para vir. A Coronavac teve obstáculos também feitos pelo governo para vir. Nós tínhamos que ter tido, desde o ano passado, todas as vacinas. Tínhamos que ter tido aqui Pfizer, Janssen, Coronavac, AstraZeneca, Moderna. Até se a Covaxin fosse valendo, tínhamos que ter a Covaxin também. Tínhamos que ter todas as vacinas. Tínhamos que ter todas elas. Bom, isso é difícil porque de se nós tivéssemos todas as vacinas aqui disponíveis, estudos, e não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos, apontam que pelo menos metade dos brasileiros que morreram podiam estar salvos, podiam ter a vida salva. Nós temos tudo para ser um exemplo global de vacinação, Monark. Veja, nós temos um negócio chamado Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde nós temos o Programa Nacional de Imunizações. Os Estados Unidos não têm isso. O Mandetta falou sobre isso. Os Estados Unidos não têm um Programa Nacional de Imunizações como nós temos aqui. Nós temos o maior sistema público de saúde do planeta. Né? Nós tínhamos condições, se nós tivéssemos comprado todas as vacinas no ano passado, nós podíamos ter começado a vacinação dia 17 de dezembro. Se tivéssemos feito isso, nós não tínhamos a segunda onda. Metade daqueles que perderam a vida, das famílias que foram deslaceradas, podiam ter o seu membro da família lá presente com eles. Então, agora eu fico até bolado de falar os bagulho que o Fábio falou, que tu já falou que vai indiciar o cara. Não, calma, brincadeira. Ele não falou nos autos, ele não falou na CPI e tal, então... que assim, que ele também falou aí com todas as letras, eu perguntei pra ele, então, pelo que você tá dizendo aí, o governo tomou todas as medidas pra que morresse o mínimo de brasileiros e não tinha como morrer menos gente. Ele falou assim, não tinha como morrer menos gente. Ele está divergindo do que toda a ciência fala. A ciência, os estudos da Universidade Federal de Pelotas diz que se o Brasil tivesse tomado todas as medidas necessárias, nós tínhamos... Eu estou dizendo o seguinte, com vacinação nós teríamos metade a menos de mortos. 250 mil mais ou menos. Com vacinação e com todas as outras medidas que não foram tomadas pelo governo brasileiro, nós tínhamos 400 mil mortos a menos. Isso foi dito na CPI, pelo doutor Pedro Halal, que é infectologista da Universidade Federal de Pelotas. Ele diz isso, mas é só a Universidade... Eu sei que tem uma versão do governo às universidades, né? Deve ter uma versão, mas não é só esta universidade que diz isso, né? Várias instituições do Brasil e do exterior apontam concretamente que nós poderíamos ter um número de mortos bem menor. Basta ver o seguinte... Nós só perdemos o número de mortos hoje para os Estados Unidos e estamos duelando com a Índia. Os Estados Unidos, porque durante um período teve uma política muito parecida com a do Brasil, e a Índia, porque adotou exatamente a mesma política do Brasil. Né? Então, só com esses. Proporcionalmente, mas alguns dizem, não, mas não se equipara a população. Ótimo, vamos então em populações equiparadas. Vamos à China, temos muito mais mortos que na China. Vamos então... mesmo a Índia, com toda a tragédia, até bem pouco tempo nós tínhamos um número de mortos superior à da Índia. Vietnã, que é... E ainda tem 2 bilhões de pessoas. Né? Vietnã. A Vietnã não é do tamanho do Brasil, não é, mas é um dos países mais populosos do mundo. Tem 200 milhões, a população brasileira é 213 milhões, a do Vietnã é 200 milhões. Pois bem, o Vietnã, até janeiro, fevereiro, tinha 35 mortos na pandemia. Caralho. Foi um exemplo global na pandemia. Até janeiro, dezembro. Não, eles tomaram as medidas, eles chegaram a mas 35 mortos é impressionante. E é um país pobre, no Sudeste Asiático, né? E foi um dos referências globais de enfrentamento da pandemia. Né? Você quer outros exemplos? Vamos lá. Se nós tivéssemos avançado na imunização, o governo todo dia diz o seguinte, não, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros. Era para nós termos vacinado 200 milhões de brasileiros hoje, em números de hoje. Veja... A primeira dose, pelo menos, né? Era para termos concluído a primeira dose. O governo propagandeia, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros, temos 40% vacinado com a primeira dose, nós só temos, não chegamos a 20 vacinados com a segunda dose.
O que eu tô falando, australianos e neozelandeses já estão fazendo festa lá. Sim, já estão atravessando de um lado para o outro. Estados Unidos também. O Chile começou a vacinar desde 17 de dezembro. Hoje, os chilenos estão com 60% de sua população vacinada. As atividades estão retornando. Os Estados Unidos, como você falou, Monarca, a partir do governo Biden, mudou drasticamente a condução da pandemia. Agora teve um aumento no número de casos. E veja só o absurdo. Nos Estados Unidos está tendo um aumento no número de casos porque alguns americanos não querem se vacinar. Né? Acho que o Mandetta falou isso, que lá tem uma versão. Nos Estados Unidos tem uma versão. 90% dos brasileiros hoje querem vacinar. Se nós tivéssemos vacina hoje, nós já tínhamos vacinado 90% dos brasileiros, né?